pessoas de verdade. Cumpre teu chamado para mim. Amém. Glória a Deus. Abra tua Bíblia comigo em Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. Versículo 35. Mateus 22, versículo 35. Perdão, irmãos. Marcos capítulo 12, versículo 28. Perdão. Marcos capítulo 12, versículo 28. 12, 28. Amém? Marcos capítulo 12, versículo 28. Aproximou-se dele um dos escribas, que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro dos mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as suas forças. Este é o primeiro mandamento. Amém? Eu coloquei como título dessa mensagem: amar a Deus não é só um sentimento. Nós vamos entender pela palavra de Deus que quando a palavra de Deus fala amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com todas as suas forças, ele não é só um sentimento. Infelizmente, nós estamos vivendo numa época em que tem se mostrado que o amor, e muitas vezes temos confundido isso com o amor de Deus, que o amor natural, seja ele qual for, ele é um sentimento, e ele é bom quando nós nos sentimos bem. Ele é perfeito quando estamos bem. Por exemplo, eu amo porque eu me dou bem. Eu amo o Gibson porque ele me faz bem, ele é uma boa pessoa, eu me sinto bem perto dele. É amor? É amar? É. Mas isso não é, biblicamente falando, esse não é o sentido do amor. Nós vamos entender pela palavra de Deus que quando Deus fala amar a Ele sobre todas as coisas, com todas as nossas forças, e que esse é o primeiro mandamento, é o maior mandamento, é porque há uma diferença daquilo que temos entendido, muitas vezes, como amor. Sentir-se bem com alguém não significa que amamos em termos bíblicos. Pois em termos bíblicos o amor está inteiramente ligado a fazer alguma coisa. Nós vamos entender pela palavra que Deus, quando Ele fala, olha, como é que nós demonstramos que amamos a Deus? Eu vou dar um pequeno exemplo. Nós demonstramos que amamos a Deus quando fazemos parte de uma missão dessa. Esse é um dos exemplos, tá? São tantos, mas um dos exemplos que nós vimos agora, isso é amar a Deus. Amar a Deus é se colocar na presença de Deus e falar, eis-me aqui, como disseram os jovens, eu vou. Isso é amar a Deus. Porque amor, seja ele natural, seja ele de amigo, seja ele de homem para mulher, de mulher para homem, o amor não é somente de palavras, ele não pode ser somente um ato, não pode ser só uma fala. Ele não pode ser um sentimento preso. Eu me sinto bem e eu amo. Não. Eu amo, eu demonstro esse amor. E para Deus, é muito mais do que isso. Porque quando Ele enviou a Jesus Cristo veio com uma missão. Jesus Cristo veio cumprir uma missão por amor. Olha para você ver a diferença de um amor que provavelmente nós entendemos ou conhecemos. Jesus, Ele deixou o seu trono, Ele deixou a sua glória, deixou o Pai, desceu para a terra para cumprir uma missão por amor. Se entregou na cruz, Ele foi humilhado, Ele foi chicoteado, Ele foi cuspido,
Ele foi espancado por amor. Isso era demonstração de amor. Jesus demonstrou isso por amor. Então, estar se sentindo bem, simplesmente, eu me sinto bem, eu estou na casa do Senhor, eu me sinto bem, e é bom estar na casa do Senhor, realmente. Eu me sinto bem, cada vez que eu estou no culto, eu me alegro, eu fico feliz. Amém, é a presença de Deus. Mas Deus pede mais. Deus, Ele quer mais. Ele não quer simplesmente que nós sentimos que amamos Ele. Ele não quer que você sinta ou que eu sinta que ama Ele. Ele quer que a gente mostre que ama Ele. Ele espera uma atitude minha e uma atitude sua. E dizer, Senhor, eu te amo. Eu vou dar um exemplo para vocês, bíblico, lógico. Pedro, nós sabemos que Pedro tinha um caráter, uma formação, era uma personalidade meia puxada, meio firme. E muitas vezes Pedro passou pela moinha ali, passou pela peneira, realmente. Jesus teve que dar uma segurada em Pedro, teve que dar uma puxada de orelha em Pedro. Mas certa vez o Senhor perguntou para ele, Pedro, tu me amas? Olha bem, Pedro, você me ama? Igreja de Jesus, vocês amam Jesus? Apacenta as minhas ovelhas. Mostra algo, faz algo pelo meu reino. Segunda vez falou, Pedro, você me ama? Claro que te amo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Pedro, você não está entendendo o que eu estou perguntando para você? Eu estou falando de um amor que se entrega, Pedro. Eu estou falando de um amor que faz, que mostra algo, que tem algo para oferecer para o meu reino. E pela terceira vez falou, Pedro, tu me amas? Pedro, tu sabes, Senhor, tu sabes que eu te amo. Sabe o que ele entendeu? Eu sei, Senhor, que eu preciso fazer algo pelo teu reino. Eu sei que somente de falar, Senhor, só de eu abrir a minha boca, só de eu falar, se eu abrir meus lábios e falar que eu te amo, não é o suficiente. O Senhor precisa ver algo. O Senhor precisa que eu faça algo. E nós entendemos que Pedro, porque quando Jesus chegou para Pedro e falou assim, Pedro, tu és pedra. Você sabe o que significa Pedro, Petrus? Pedra pequena, pedra que rola, pedra que se move. Ele falou, Pedro, você é pedra que se move, Pedro. Você é pedra que rola. É uma pedra que não tem muita firmeza, Pedro. Você não tem estabilidade. O que significava? Mas mesmo assim, Pedro, eu vou te usar. Pedro, eu vou dar as chaves do céu. Eu vou entregar a abertura dos céus nas suas mãos. Mas sobre essa pedra, sobre essa rocha eu edificaria a minha igreja. Sobre mim essa igreja vai ser edificada, Pedro. Sabe por quê? Porque Deus, Ele tem a incumbência, Ele tem uma parte da obra dEle, uma parte do ministério, uma parte de algo que você precisa fazer. Eu lembro de uma ministração que a pastora Carla ministrou. Ela falou sobre Gideão. Gideão estava batendo trigo no lagar. Eu não sei quantos escutaram essa ministração. E ela falou assim, foi muito, muito sábio da parte do Espírito Santo e da pastora ter se colocado na presença de Deus. Porque ela falou, olha, lagar é lugar de pisar a uva, fazer o vinho. Não é lugar de bater trigo. Mas como Israel estava ali ameaçada, estava sendo saqueada, eles estavam passando necessidade, Deus deu uma estratégia para ele de bater o trigo no lagar. Porque quando os inimigos chegavam, sabiam que não era a época da colheita da uva, sabiam que no lagar não ia ter nada. E lá estava ele batendo trigo para sustentar o povo. Batendo o trigo no lugar errado, vamos assim dizer. Fora do lugar, não era ali o lugar certo. Aí nós falamos, Senhor, eu te amo. O Senhor fala, qual é o teu lugar aqui na casa, na minha casa? Qual é o teu lugar no meu chamado? Qual é o teu lugar? O que você tem feito? O que você vai fazer por mim? Mostra esse amor por mim. Mostra que você me ama. Mas, Senhor, eu não sei o que eu tenho que fazer. Vai bater trigo no lagar. Vai, meu irmão, faz alguma coisa. Mostra para o Senhor que você o ama. Jesus Cristo, Ele falou, olha, eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. Quando o próprio Pedro falou, olha, Senhor, o Senhor não precisa ir para a cruz. O Senhor não precisa morrer, não. Arreda-te, Satanás. Você cogita das coisas do mundo. Arreda-te. Você precisa
mostrar para Deus que você o ama. Você precisa, Jesus, ele falou, olha, eu vim e vou cumprir até o fim. Eu vou para a cruz. Eu vou passar por todo o sofrimento. No Getsêmani, Jesus falou, olha, Pai, afasta de mim esse cálice, se possível. Mas se não, cumpra-se a sua vontade. E eu vim para isso. Eu vim para salvar o mundo. Eu vim para que um dia em Ubatuba tivesse uma igreja, ou 2, ou 10, ou 20 igrejas me adorando ao Senhor. Eu vim para que o Senhor preparasse igrejas aqui na terra, que enviasse os missionários, que cumprisse o ID, assim como eu enviei meus discípulos, eu posso enviar hoje, eu quero enviar hoje. É fácil, meu irmão? Não é fácil. Não é fácil. Eu não vou falar, eu tenho que ser verdadeiro. Não é fácil a gente sair da zona de conforto. Não é fácil você largar o teu lar. Não é fácil você largar os teus negócios, não é fácil. Não é fácil você deixar sua família, muitas vezes. Não é fácil. Mas é prazeroso. É prazeroso saber que você é útil para a obra de Deus. É prazeroso saber que Deus está te usando. É prazeroso saber que através da sua vida, vidas vão ser alcançadas pelo Senhor. É prazeroso. Eu estava hoje mesmo conversando com a minha esposa e falando sobre isso. Eu sinto uma alegria muito grande, meu irmão, muito grande no meu coração. Pelo chamado que Deus tem para a minha vida. Sinto mesmo muita alegria. Há tempos atrás, talvez 1 ano, 2 anos atrás, isso não era uma realidade na minha vida, não era. Mas um dia, eu lembro que a própria pastora Rose, ela disse que ela perguntou para Deus, Deus, como é que eu mostro que eu te amo? Como é que eu sei que eu te amo? Me obedeça. Me obedecendo, você mostra que você me ama, fazendo a minha vontade. É assim que nós mostramos para Deus. Deus precisa entender, Ele sabe que Ele conhece o teu coração, Ele sabe que você está aqui por amor, mas o amor sem atitude, para Deus, em termos bíblicos, nós vamos ver agora, Ele não é, Deus entende que você ama, mas Ele precisa que você faça algo. Ele não me chamou e não chamou você simplesmente para estarmos diante da presença dEle, adorando, louvando, amém, mas Ele tem uma obra para mim, uma obra para você, Ele tem um chamado para você, um chamado para mim. Isso é a igreja apostólica. Quem diria que Pedro, um pescador, se imagine, um pescador daquela época, ele não tinha estudo, ele não tinha conhecimento, ele não tinha um preparo, ele não tinha uma faculdade, ele não sabia nem escrever. Mas Jesus falou, olha Pedro, venha, eu vou te fazer pescadores de homens. Deixa teu barco, deixa tudo que você tem, eu quero te fazer pescadores de homem. Mostra que você me ama, Pedro. Mostra, e lá na frente ele falou, né? Apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Rapidamente, irmãos, por que Deus nos trata como ovelhas? Eu creio que muitos de nós já entendemos isso, mas para você pensar e medita. Deus poderia nos chamar de tantas outras coisas, né? Às vezes nós nos achamos tão espertos, né? Nós achamos que podemos fazer tudo, nós somos os donos da verdade, nós somos tudo. Deus poderia nos chamar de leão, né? Os meus leãozinhos, os meus ursos, que são fortes, né? Os meus leopardos. Mas Ele falou, vocês são minhas ovelhas. Sabe por quê? Porque a ovelha precisa de pastor. A ovelha precisa ser cuidada. A ovelha, ela não consegue caminhar sozinha. A ovelha, ela tem que estar em grupo, ela tem que estar junto. E mesmo assim, precisa de alguém que conduza. Senão, ela se perde. Nós temos a passagem que fala da Bíblia que ele deixou, o bom pastor deixou as 99 e foi buscar uma no aprisco. Ela se perdeu, ela caiu. Ovelha não tem defesa. Ovelha tem garra? Não. Ela ataca com dentes? Não. Você sabe qual é a única defesa que a ovelha tem? É o coice. Será que tem alguma coisa, será que parece um pouquinho com a gente? Será que parece um pouquinho, será que Jesus Cristo não acertou nessa ovelha mesmo? É a defesa dela, o perigo de uma ovelha é o coice, ela chega a quebrar, na verdade eu nunca vi, mas dizem que quebra até uma perna, dependendo do jeito que ela pegar. É um coice bem dado. Então deve ter uma semelhança. Jesus falou, olha, eu vou escolher o animal certo para vocês. Que quando Deus falou com o povo que saiu de Israel, falou, olha, eu estou por aqui com o murmúrio de vocês. Eu estou a ponto de destruir esse povo de tanto que murmuram. Essas ovelhas só estão coiceando. Essas ovelhas só estão dando coice. E tem uma historinha
que um pastor que muitos anos atrás ministrou na nossa igreja lá no centro, falando de ovelha, eu creio que os que são daquela época vão lembrar, pastor José Botelho, acho que é o nome dele. E ele pregou justamente sobre o bom pastor e as suas ovelhas. E ele falou assim que certa vez, um homem, ele tinha um gato. E ele queria se desfazer desse gato. Ele não queria o gato na casa dele. Ele pegou o gato e colocou num saco, e rodou umas 3 ou 4 quadras, largou o gato e foi embora. Quando ele chegou na porta da casa dele, lá estava o gato esperando ele. Porque o gato é esperto. Por isso que Jesus não chamou nós dos gatinhos dele. Aí ele pegou o gato mais uma vez e colocou num saco e levou muito mais uma distância muito mais longe. Quando ele voltou, saiu, fez várias voltas na quadra. Quando ele voltou, o gato estava na porta da casa esperando ele de novo. Ele, inconformado com aquilo, ele falou: não, dessa vez eu dou um jeito nesse gato. Colocou novamente no saco. E andou muito, entrou em trilhas no meio do mato, e foi, largou, rodou muito. Falou, largou o gato e falou: agora eu quero ver você voltar. Só que quando ele olhou para os lados, ele não sabia para que lado ele tinha vindo. Eu vim de lá ou vim de cá? Para que lado, de qual foi o lado que eu vim para o meio do mato? Melhor seguir o gato. Seguir o gato para chegar em casa. Então o gato é um animal esperto. Ele sabe, ele conhece, ele é esperto. A gente já viu que gato cai de altura, ele cai de pé, aquela coisa toda. Quando Jesus falou, vocês são minhas ovelhas, ele falou assim: olha, o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, ele falou, e ele deu. As minhas ovelhas ouvem e conhecem a minha voz. As minhas ovelhas, aqueles que me amam, ouvem a minha voz e conhecem que sou eu. Sabe que sou eu que estou falando com elas. Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem discernido quando Deus tem falado com você? Você tem a sensibilidade, está sensível a escutar o Espírito Santo falando com você? Você tem a sensibilidade de ouvir o teu bom pastor, Jesus Cristo, te orientando, te conduzindo? Então você precisa se tornar ovelha. Porque o bom pastor, ele cuida das suas ovelhas. As ovelhas que tem que estar atento ao pastor. Mas se ele também, nós vamos dar continuidade, mas ele falou assim, e temos o segundo mandamento, ele fala. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo. Eu acho interessante isso, sabe, irmão, que eu fico meditando para mim mesmo. Eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Se eu amo a Deus, eu tenho o amor de Deus sobre mim. Então eu consigo amar o próximo. Se eu não tenho o amor de Deus, nós vamos ver que Jesus fala que muitos não têm esse amor. Ele vai falar na palavra dele. Como que eu vou amar, dedicar, entregar algo ao meu irmão que eu não tenho? Primeiramente eu tenho que ter o amor de Deus. Eu tenho que ter esse amor. E aí eu consigo amar o meu irmão. Amém? Abre comigo em João, capítulo 14. João 14. João capítulo 14, versículo 15. Está escrito assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não os Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que eu disse não é minha, mas do Pai que me enviou. Quem me ama, guarda a minha palavra, ele falou. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. Olha o quanto é importante essa palavra se tornar vida para nós. Se ela se torna vida e eu cumpro essa palavra, eu vivo essa palavra, então eu amo a Deus. Eu amo a Jesus Cristo,
Ele me ama e eu sou amado do Pai. Se essa palavra ela tem se transformado em vida e eu tenho cumprido ela na minha vida, dia a dia eu tenho buscado, eu tenho me esforçado para que essa palavra seja verdadeira na minha vida, então eu tenho o amor do Pai. Então eu posso dizer, eu consigo, Deus, amar o próximo, por quê? Porque eu tenho o seu amor. E amar ao próximo, meu irmão, não é simplesmente como nós já falamos de palavra. Eu amo meu irmão, mas e se ele, vou usar o termo mais do que os jovens usam, né? Se eles pisarem na bola comigo? E se eles fizerem algo que me deixe triste? E se eles fizerem algo que me magoe? E se eles fizerem algo que até me prejudique, vamos assim dizer? E se eles fizerem isso? Eu deixo de amar? Não. Porque a palavra de Deus fala, aquele que não consegue amar o seu irmão que vê, como pode amar a Deus que não vê? Como é que nós declaramos que amamos o nosso irmão, mas não perdoamos? Como que vamos falar que amamos nosso irmão, mas não temos paciência, não toleramos nada? Não temos nem diálogo para que as situações às vezes sejam resolvidas. Como que eu posso amar meu irmão se isso não acontece na minha vida? E como que eu posso ter o amor de Deus? Como que eu posso dizer que amo a Deus se eu não vivo essa palavra? Porque o perdão, meu irmão, em se tratando do perdão, o perdão é uma das maiores demonstrações de amor, não somente ao próximo, mas a Deus. A Deus. Sabe por quê? Porque é fácil perdoar? Não é fácil. Não é fácil. É fácil? Não é. Não é fácil. Mas é possível. Sabe por quê? Porque você tem um Deus que te orienta, você tem um Deus que te fortalece. E o teu Deus e o meu Deus é um Deus de amor. Não é um Deus de restrições, não é um Deus preso. É um Deus que te dá liberdade de você poder falar, me perdoa, ou eu te perdoo. Não é fácil, eu sei, muitas vezes. Eu sei disso, eu sei. Quantas vezes eu tive que pedir perdão na minha vida? Parecia que tinha uma mola na minha frente, assim, me empurrando para trás para chegar até a pessoa para pedir perdão. Ia até uma altura, pensava 10 vezes, voltava de novo, ia e voltava, uma luta, e Deus me ajuda, me ajuda. É assim. Mas é luta, o reino de Deus é conquistado como? Por esforço. Eu tenho que me esforçar. Se eu preciso pedir perdão para demonstrar que eu amo o meu irmão e amo a Deus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que viver essa palavra. Deus espera isso de mim, espera de você. Vivamos essa palavra. É uma forma que você mostra, eu amo a Deus, eu amo ao Senhor. 1 João capítulo 4, lá, quase no final da Bíblia, tá? 1 João, primeira carta, né? João, capítulo 4. Primeira João capítulo 4, versículo 18. Amém? 1 João capítulo 4, versículo 18. Na caridade, ou no amor, não há temor. Antes, a perfeita caridade lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em caridade. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão com a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Eu nem tinha citado isso, né? Que fala que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é o quê? E qual é o destino do mentiroso? Não precisa nem falar. Qual é o destino daquele que mente? A palavra de Deus fala que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. E a Bíblia fala mais, que o pai da mentira é quem? É o nosso inimigo, é o diabo. Então ele fala, olha, se você diz que você ama teu irmão, ama Deus, mas não ama o seu irmão, você não consegue demonstrar o amor ao seu irmão, que amor é esse que você sente por Deus? Porque a palavra de Deus fala que Deus ama o pecador. Ele não aborrece o pecado, ele não tem nada a ver com o pecado, mas o pecador ele ama. Isso é amor. E às vezes nós temos dificuldade para amar aquela pessoa que nos aborrece, até mesmo fora da igreja. Não é só os irmãos, não é só entre nós, não é só entre o corpo. Porque a palavra de Deus fala em Provérbios, fala que o ferro amola o ferro. Todos já viram essa passagem? Já escutaram? Já leram? O ferro
amola o ferro. Sabe o que significa isso, meu irmão? Nós, como corpo de Cristo, igreja, nós vamos ter que se ajustar. Nós temos que se ajustar. Quando a gente vai amolar uma faca, pelo menos assim, a maioria, acho que creio que é assim, tem uns que já tem até aquele afiador elétrico, mas geralmente não se passa uma faca na outra. Ou então naquele ferro que amola, os açougueiros passam. O ferro amola o ferro. Nós se ajustamos juntos. Nós estamos juntos como corpo de Cristo, nós estamos juntos como igreja, nós somos a noiva, então nós temos que nos ajustar. Como é que o mundo lá fora vai olhar para nós e falar assim, olha, é maravilhoso, é bom estar dentro da casa do Senhor, se nós mesmos não nos ajustamos? Se nós temos dificuldade de perdoar o irmão, se nós temos dificuldade de dizer que ama o teu irmão que está aqui com você, que vive com você, que professa a mesma fé, que vive, compartilha da mesma palavra, canta o mesmo louvor, vive no mesmo espírito, é a mesma comunhão, a coinonia é a mesma, e nós temos dificuldade às vezes para amar, para dizer eu perdoo. Meu irmão, se nós não tivermos esse amor, se nós não conseguimos perdoar, amar, se nós não tivermos o amor de Deus sobre nossas vidas, nós não temos condições de fazer uma missão dessa. Sabe por quê? Porque nós vamos ser afrontados. Os discípulos foram afrontados, ou melhor, foram mortos por amor ao Evangelho. Eles foram torturados por amor ao Evangelho. Eles foram cerrados ao meio. Eles foram jogados em caldeirão de óleo fervente. Morreram por amor ao Evangelho. Agora, como que nós vamos em uma missão? Como que nós vamos tomar uma posição a qual Deus pede? Se lá fora, quando estivermos evangelizando, e eu vou dar um exemplo muito real, porque eu vi isso, a pessoa que aconteceu isso me contou, eu não estava no momento, mas ele congregava comigo. Esse rapaz, ele é evangelista. Ele saiu aqui na Estufa 2 evangelizar, aqui em Matuba. E quando ele chegou na casa desse senhor, esse senhor estava tomando um café, com uma xícara de café, era uma época fria como agora. Ele estava com uma xícara de café parado perto do portão. E hoje ele é pastor, esse rapaz, é Edmundo o nome dele. O Edmundo chegou e falou, posso falar com o senhor? Ele falou, o que você quer? Eu quero falar de Jesus. Ele jogou aquela xícara de café quente naquele rapaz. Sabe o que esse rapaz fez? Ele saiu passando a mão, é lógico que deve ter, não queimou em uma queimadura feia, mas deve ter machucado e saiu limpando. Deus abençoe e foi embora. Foi embora. Você está preparado para isso? Você está preparado para olhar para aquela pessoa, que, no caso do Edmundo, olhar e falar, eu te perdoo? Você está preparado para fazer, como o apóstolo Alexandre sempre dá um exemplo, para levar um soco no estômago e falar, o que eu mais posso fazer por você? Eu posso te ajudar em mais alguma coisa? Está sem voz, eu posso te ajudar em mais alguma coisa? Ou vai ser, se fizer isso de novo, eu te quebro a cara. Não é assim que às vezes os machão, né? Se fizer isso de novo, eu te pego. Se fizer isso de novo, você não faz a segunda vez. Meu irmão, isso não é amor de Deus. Isso aí o mundo faz. Aqueles que estão, infelizmente, na mão do maligno, fazem. O mundo faz isso. E Deus pede o quê? Recebeu, levou numa face, não é literalmente, tá? Da outra. Caminhou uma milha, caminha a segunda. Não é assim que João Batista pregava? O que nós temos que fazer, João Batista, para adquirir, para ganharmos o reino do céu, para sermos salvos? Você tem 2 túnicas, dê uma. Caminhou uma milha, vai 2. Se contente com o seu salário. Então ele colocava as regras de Deus para a salvação. E a maior alegria nossa, irmão, por esse amor que foi derramado, por esse amor que é derramado todos os dias em nossas vidas, é a alegria da salvação. A paz que nós temos de saber que quando nós partimos, quando morrermos ou quando Jesus vier nos buscar, nós temos um destino certo. Por quê? Porque eu amo a Deus e Ele me ama. E eu tenho um lugar marcado, tenho um lugar certo com Ele. Jesus Cristo falou, eis que eu vou para com o Pai e vou preparar lugar para vocês. E outra, vocês não vão ficar sozinhos não. Eu vou estar com vocês até a consumação do século. Mas para isso, vocês têm que fazer como Jesus. Eu sou o exemplo, Ele falou. Olhem para mim, sejam santos porque eu sou santo. Eu fui santo do momento que eu pisei nessa terra até o momento que eu subi. Eu fiz a vontade do Pai, eu amei o Pai. E Ele fala agora, eu amo vocês. Mas para isso, vocês têm que demonstrar esse amor. O amor, ele tem que ser com atitude.
Aí mesmo, em 1 João capítulo 5, aí mesmo, 5, o 2 e o 3. Primeira João capítulo 5, aí mesmo, um pouquinho mais para frente. Hein? Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus, o amor de Deus, né? Que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Os mandamentos do Senhor não são pesados. Sabe quando que eles não se tornam pesados? É quando nós amamos a Deus, quando nós amamos a sua obra. Eles se tornam leves. Jesus Cristo falou assim, olha, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Lança sobre mim as suas aflições. Pode lançar, ele falou. Porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Servir a Deus não pode ser peso, tem que ser alegria. Jesus Cristo, quando foi para a cruz, a Bíblia não fala assim, olha, Jesus foi para a cruz para sofrer, para ser maltratado, para ser humilhado. Não. A Bíblia fala que Jesus, ele foi para a cruz para ser glorificado. Com todo aquele sofrimento, com tudo que ele passou, ele foi ser glorificado, meu irmão. Talvez o teu momento de luta, o momento de tristeza, o momento que você está passando hoje, é para a glória de Deus. Não é para desanimar, é para a glória de Deus. Deus te ama, mostre que você ama a Deus, mostre com atitude, fala, Senhor, eu creio, o Senhor está comigo, o Senhor pode todas as coisas. Nós temos que nos desfazer um pouco, você sabe o que nos atrapalha? São os nossos apoios naturais. Quais são os apoios naturais? Não que seja errado isso, mas nos atrapalha por quê? Porque às vezes nos firmamos mais nisso. O dinheiro é uma deles, que nós às vezes nos apoiamos muito nisso. Às vezes falamos que sem dinheiro não podemos fazer nada. Se eu não tiver isso, não posso fazer nada. Se não tiver aquilo, não posso fazer nada. Então, os apoios naturais nos atrapalham. Porque eu estava conversando com uma irmã ontem, falando sobre a África. Sabe que eles têm uma fé, eu oro por eles daqui, pelo celular, por uma mensagem de voz. Eu falo para ele, hoje mesmo orei por um jovem, ele estava passando por uma luta terrível, eu creio que seja uma opressão muito grande pelo que ele me passou. Eu falei para ele, vou mandar uma mensagem de voz para você agora, você coloca a mão no teu coração quando você for ouvir, e coloca a mão, que ele estava sentindo muita dor no estômago, a mão no coração e no estômago, e escute essa oração. Dali a pouco ele mandou, falou, glória a Deus, pastor, estou bem. A fé, eles não têm o apoio natural que nós temos, meu irmão. Nós temos a escola de cura, nós temos os cultos de cura, e às vezes sentimos uma dor de cabeça, eu já até falei isso numa das ministrações, a gente sente uma dor de cabeça, a primeira coisa que a gente pensa, dipirona, né? Geralmente é dipirona, não é não? Toma dipirona. Esses tempos atrás o meu genro estava, acho que sentindo dor, não lembro se é meu genro, a minha filha, o meu neto, de 3 aninhos, falou, olha, vamos tomar remédio, vai levar para os quer para Santa Casa. Ele falou, mas nós nem oramos. Nós nem oramos, vamos orar, ele falou, nós nem oramos ainda. Uma criança de 3 anos, Deus anda puxando a orelha, nem oraram ainda, já vão para Santa Casa. Apoio natural. Eu posso pegar o carro rapidinho, estou na Santa Casa, me dá uma injeção, se eu tiver com dor, acabou a dor. Glória a Deus, né? Aí dá glória a Deus, mas foi lá tomar remédio. Nem experimentou o poder de Deus. Senhor, eu te amo. Mas essa dor, não sei, será que se eu orar passa? Senhor, eu te amo, mas não sei, o que eu faço sem dinheiro, Deus? Eu sou o provedor, eu sou Jeová Jiré, eu sou Jeová Rafá que cura, eu sou Jeová Nissi, eu sou a tua salvação, eu sou a tua bandeira. Isso é amar a Deus, e Ele espera isso de nós. Pastor, nós temos vivido isso? Em nome de Jesus nós vamos viver isso. Em nome de Jesus nós vamos viver isso. Deus tem promessas para a igreja dele aqui na terra, mas em se tratando da nossa igreja, a igreja Ágape, é o que Deus tem falado com nós. Essa igreja, ela vai viver isso em nome de Jesus. É promessa de Deus. Nós temos dito, tem sido profetizado. Nós estamos sendo preparados pelo Senhor para essa missão. Nós vamos demonstrar o amor de Deus, sabe quando? Quando estiver cheio de ônibus, pessoas que vão vir aqui buscar cura, buscar salvação, buscar libertação. Aí nós vamos demonstrar o nosso amor. É na hora da luta, na hora da batalha, na hora que você tem que orar por alguém, pelo aquilo que você está passando.
É demonstrar que ama a Deus. Talvez você tenha que orar por alguém, por uma porta de emprego, mas você está desempregado. Já aconteceu comigo, já testemunhei isso. Deus está 3 meses desempregado, como falei. Vem uma pessoa e fala, pastor, na verdade, na época, evangelista, essa senhora quer que você ore por ela. Amém, vou orar. Pois não, pelo que eu posso orar? Eu estou desempregado. Pega a carteira de trabalho e fala, estou desempregada. Você sabe o que o diabo lançou na minha cabeça? Você também. Falei, amém. Vamos orar, meu irmão. Orei, profetizei. Na outra semana ela me procurou e falou, minha carteira já está registrada. Mas a minha não. Mas aí eu falei, Deus, eu não tenho ainda um trabalho. Mas eu não falei cobrando de Deus, falei com Deus, Deus. Ele falou assim, aquela oração que você fez, não foi você que fez, fui eu. O trabalho daquela mulher não foi você que deu, fui eu. Então, continua, porque a sua vez chega. Não é porque você orou que você é digno. Não é porque Deus te usou que você é digno. Você é digno no tempo de Deus, na hora que Ele quiser fazer. Ele vai fazer na tua vida quando Ele quiser. Amém? Se Ele for te fazer próspero, aguarde. Vai chegar a tua hora. Se não fizer, vamos fazer a oração do rei Agur, que está em Provérbios. Senhor, não me dê a riqueza e nem a pobreza. Por quê? Porque se eu ficar farto, ficar rico, pode ser que eu venha dizer quem é o Senhor. Esquecer de Deus. Porque de repente nós não estamos preparados para isso. Ou então, se eu ficar pobre e ter que furtar para poder sobreviver, vou profanar o seu nome. Sabe qual é a resposta do rei Agur? Senhor, me mantém da minha porção acostumada. Me mantém. Eu preciso viver só, Senhor. Eu preciso suprir a necessidade do meu lar. E Ele sabe disso. Amém? Amar a Deus é confiar. Amar a Deus é se entregar. Amar a Deus é ter a certeza de que Ele pode fazer e vai fazer. Isso é amar a Deus. É isso que Deus espera. Se nós formos ver a vida dos profetas, a vida dos discípulos, eles amavam a Deus como? Com atitude. Deus enviava. Paulo, quantas vezes foi levado para dentro de cidades, era apedrejado, era jogado fora, ele voltava lá fazer o que tinha que ser feito. Ele não desistia de fazer a vontade de Deus. Ele era apedrejado, machucado, jogavam ele fora da cidade. Ele voltava lá dentro, dava as coordenadas, depois ele ia embora. Sabe por quê? Porque ele falava, olha, eu amo a Deus e eu vou fazer o que Ele pediu. Eu amo a Deus e vou cumprir o que Ele pediu para mim, eu não vou voltar atrás. E pode ter certeza, meu irmão, pode ter certeza que o inimigo da tua alma, ele vai lutar muito para que você desista, para que você não cumpra o chamado do Senhor. E ele continua lutando, ele não vai desistir. Sabe por quê? Porque ele tem todo o tempo, ele tem a eternidade para lutar contra a minha vida e contra a tua vida para que a gente desista. E ele vai fazer isso. Só que, se você ama a Deus e essa palavra é verdadeira na tua vida, Jesus fala, você é mais do que vencedor, você não é vencedor. Você é mais do que vencedor. O inimigo já está derrotado. Ele já foi julgado e condenado, ele não tem mais poder. Ele não pode tocar na minha igreja, ele não pode tocar na noiva. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Aleluia! Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Ele vai ser sempre o mesmo. As obras que Ele fez lá atrás, as obras que Deus fez no passado, no Antigo Testamento, as obras que Jesus fez no Novo Testamento, as obras que os discípulos fizeram, ela é real, ela é atual. Só precisamos tomar posição que essa palavra seja verdadeira, esses mandamentos não sejam pesados para nós. Eles não podem ser pesados, porque a lei, Deus fala em Colossenses, que Ele levou aquilo que nos era contrário para a cruz, a lei. O homem não estava conseguindo servir a lei, mas Ele fala assim depois em Corinto, que a lei, ela está gravada hoje nas tábuas, não de pedra, mas do nosso coração. Nós servimos a Deus por amor, a lei do Senhor está aqui dentro. Eu não posso roubar, eu não posso matar, eu não posso prostituir, mas por quê? Não é porque existe uma lei me empurrando, é porque eu amo a Deus, eu sirvo Ele em amor. Isso é uma demonstração de amor, irmão. Volta um pouquinho agora, em 1 João mesmo aí, capítulo 3, versículo 16. Primeira João 3, versículo 16. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelo irmão. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado,
lhe cerrar o coração, como estará nele o amor de Deus? Presta atenção nesse versículo, irmão, em nome de Jesus. Vou ler novamente. O 17, 3,17. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o coração, como estará nele o amor de Deus? Até aqui, nós vamos continuar. Como que eu demonstro que amo a Deus? Chegando no meu irmão, chegando no próximo, e falando assim, olha, está com fome? Está com frio? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Ah, você está necessitado do quê? É uma conta de água, uma conta de luz, e você tem. A palavra de Deus fala quando você tem. Não é que você vai ter que se virar para ter. Quando você tem. Não é problema meu. Quem mandou o chá atrasar? Não é assim? Não foi eu que atrasei, foi ele que atrasou a conta de água dele, a conta de luz, não foi ele que comprou o gás, não foi ele que comprou a cesta básica, é ele que deixou de fazer isso. Meu irmão, amor de Deus para a salvação, ele é incondicional, meu irmão. Não existe condições para isso. Você e eu fomos chamados para servir. E se eu tenho e posso abençoar, eu peco não fazendo isso, meu irmão. Eu sou pecador. Se eu tenho condições de dar uma cesta básica, fornecer uma cesta básica, e eu não faço isso, eu peco. Vocês estão entendendo, irmão? Se eu tenho condições, eu não estou falando que nós temos que fazer isso de qualquer forma, sair passando cartão, não é isso não. Eu tenho condições. E a Bíblia fala que se tiver bens do mundo, ele fala, tiver coisas materiais, e cerrar o seu coração, nele não tem amor de Deus, meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Sabe que não amemos de palavra e nem só de ficar falando, só ficar abrindo a boca dizendo eu amo. Ele fala, não é para amar assim não, isso não é amor. Amor é atitude, amor é fazer. Eu amo a Deus, então eu faço parte de um ministério nessa igreja, em nome de Jesus. Eu amo a Deus, então eu vou abençoar meus irmãos com o dom que Deus me deu. Eu amo a Deus, mas eu não sei qual é o meu dom. Vai bater trigo no lagar. Entra no lugar. Se faça presente na presença de Deus. Fala, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu não tenho certeza qual é o meu chamado, mas eis-me aqui. E nisso conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguremos nosso coração, sabendo que o nosso coração sabendo se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. Se o teu coração está em pleno diante de Deus, coração, quando fala coração, fala mente, tá, meu? Não é o coração de carne. Se você, a tua alma, você está bem diante de Deus, então você está bem. Deus nada te condena. Em Romanos fala que o que nos condena é a consciência. Isso nos condena. Sabe o que significa? Eu sei que eu tenho que fazer, mas não fiz. Isso condena. Isso nos condena. Não é aquilo que você deixou de fazer e não tem nem noção de que não fez. É aquilo que você deixou de fazer para Deus e sabe que não fez. Você sabe que é engraçado quem fala assim, olha, sabe, pastor, eu não participo de um ministério porque eu não senti ainda de Deus. Eu não senti de Deus ainda isso. Quando você acorda de manhã para ir trabalhar, é porque você sentiu vontade de ir trabalhar? Que silêncio, hein? Você acorda de manhã com esse frio, não está frio de manhã? Acorda 5 horas da manhã, está até escuro, e vai trabalhar porque estava com vontade de trabalhar? Nem sempre, né? Eu sei que tem muitos que eu sei que é, mas nem sempre, meu irmão. 90% não é. Gostaria de ficar um pouquinho mais debaixo da coberta, quentinho. Eu falo de mim. Eu levanto de manhã, tenho que lançar a coberta logo de uma vez, porque senão fica na mão um pouquinho. Então, você não vai trabalhar e eu não vou trabalhar porque eu senti que eu tenho que trabalhar. Não, eu preciso trabalhar. Eu preciso honrar, eu preciso ter que assumir com os meus compromissos. Então, por que eu vou ter que sentir se eu vou fazer algo para Deus? Eu vou sentir, se eu sentir eu vou, se eu não sentir não vou. Meu irmão, você precisa fazer algo para Deus. Você precisa, nós precisamos fazer algo para Deus. Deus, Ele entende que você ama, já disse, Ele entende que você ama Ele. Mas Ele quer muito mais, Ele tem algo preparado para você muito maior. Sabe, a tua demonstração de amor vai ser demonstração de poder, Ele quer te usar com poder. Como eu creio,
que esse grupo está indo com poder, cura, libertação, salvação. É isso que Deus espera. Nisso nós mostramos que amamos ao Senhor. Amar é se entregar. Eu não amo a Deus pelaquilo que Ele pode me dar. Eu amo a Deus pelaquilo que Ele é. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é dono da minha vida, Ele é dono do meu ser. Se Ele fizer assim, eu já não existo mais. Tiago fala, olha, não vê que vocês não passam de uma fumacinha, estão aqui hoje, amanhã já não estão mais? Tiago fala isso. Então, não é que nós não somos nada, nós somos muito para Deus, mas eu amo a Ele não pelaquilo que Ele tem fornecido, ou pelaquilo que Ele pode fazer, ou aquilo que Ele vai fazer. Eu amo a Ele porque Ele é o meu Deus. Jesus Cristo muitas vezes ensinou isso. Eu amo ao Pai pelo que Ele é. Eu busco a presença do meu Pai pelo que Ele é. Eu vou, subo os montes, eu oro pelaquilo que Ele é, não pelaquilo que Ele pode me dar. Se Jesus Cristo fosse olhar pelaquilo que podia dar humanamente falando, será que seria para nós, humanamente falando, seria uma demonstração de amor passar por tudo que Ele passou? Humanamente falando? Não. Mas para o Pai era. Porque havia uma entrega. Jesus Cristo ia se entregar. E nós hoje, Ele sabe que nós teríamos essa oportunidade de estarmos aqui na presença dEle. Por esse sacrifício, por esse amor que Ele demonstrou na cruz. Amém? Glória a Deus. E já para encerrar, irmãos, vocês não precisam abrir. Lucas capítulo 7, nos dá não precisa abrir, tá? Nos dá uma demonstração de adoração e de amor muito grande. Nós conhecemos essa passagem. De uma mulher pecadora, que ela chega na presença de Jesus, diante de todos aqueles senhores da lei, diante dos discípulos, ela se prostra e começa a lavar os pés de Jesus com lágrimas. Ela começa a secar os pés de Jesus com seus cabelos. Ela passa disso, depois disso ela passa um unguento. Ela unge os pés de Jesus, ela coloca um cheiro, um aroma. E Jesus fala assim, olha, e ela é censurada por ser mulher pecadora. Aí Jesus fala assim, olha, ela sendo assim, sendo uma meretriz, ela veio e fez. Vocês que são aí discípulos, vocês que são senhores da lei, não fizeram nada disso. Em nome de Jesus, nós não podemos nos apresentar diante de Deus assim. Que Jesus venha buscar a sua igreja e falar, olha, pastor Luiz, muitos daqueles que eram desprezados, se colocaram na minha presença, estão aqui comigo. Muitos daqueles que eram desqualificados, as meretrizes, os assassinos, esses se colocaram na minha presença, se renderam e estão comigo aqui no meu reino. E você que estava lá, dentro da igreja? Você que estava me servindo? Você que pregava a minha palavra? Estou falando de mim, tá, meu irmão? Você que pregava a minha palavra? Você não fez isso. Quando ela ungiu os pés de Jesus, aquele unguento, aquilo era de muito valor, meu irmão. Aquilo tinha muito valor. Ela não se preocupou com isso, ela adorou o Senhor. Ela adorou o Senhor, ela se prostrou na presença dEle, adorou a Deus e chorava e lavava os pés de Jesus com lágrimas. Isso é demonstração de amor. Nós temos que aprender a chegar na casa do Senhor, se prostrar, adorar. Eu estou falando para mim também, meu irmão, tá? A palavra, ela é espada, como se diz, de dois gumes, ela corta para um lado e corta para o outro. Deus está falando para o pastor Luiz, está falando para a igreja, me adorem, me louvem. Muitas vezes nós temos vontade de chorar, nos sentimos contraídos, chore na presença de Deus. Temos vontade de nos ajoelhar, se ajoelhe na presença de Deus, se prostre. Tem vontade de cantar, cante. Mas faça alguma coisa, deixa Deus olhar para você e falar, filho, você está no caminho certo. Filho, você está no caminho certo, é isso aí, filho. Continue, 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 porque você vai chegar até lá, até o alvo, você vai atingir o alvo. Em nome de Jesus, a palavra de Deus fala que Deus procura os verdadeiros adoradores. E eu, como ministro da palavra do Senhor, eu profetizo, Senhor, aqui estão os teus adoradores, Senhor. Aqui estão os teus adoradores, aqui estão aqueles que vão mostrar que te amo com atitude. Aqui estão aqueles que vão mostrar que te amo com prazer e com alegria, Senhor. O apóstolo Paulo falou, olha, aprendi a passar fome, fui chicoteado, fui salteado, fui apedrejado. Mas em todas essas coisas eu sou mais que vencedor. Porque Ele me ama. Porque Ele me ama. Amém? Em nome de Jesus. Queria estar chamando um grupo de louvor. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Essa mulher, como de Lucas 7, ela se prostrou simplesmente, ela se colocou na presença de Deus. E eu peço em nome de Jesus, vamos nos colocar de pé. Eu creio que todos nós conhecemos essa passagem. Se você não conhece,
Eu vou pedir que o Espírito Santo abra teu entendimento para que você entenda que a verdadeira adoração é se despojar, a verdadeira adoração é se colocar na presença de Deus. Em nome de Jesus, receba nessa noite o amor de Deus. Demonstre esse amor também pelo Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos estar louvando ao Senhor. Eu quero que, em nome de Jesus, eu vou pedir ao Espírito Santo para que Ele faça a diferença hoje no teu interior. A palavra de Deus fala que quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós. Você tem o Espírito Santo de Deus. Seja sensível ao Espírito Santo de Deus, escute o Espírito Santo. Teve um culto que o apóstolo Alexandre pediu um silêncio para que você desse ouvido ao Espírito Santo. Eu vou pedir em nome de Jesus agora, fique em silêncio, feche teus olhos. Feche teus olhos, deixa o Espírito Santo de Deus falar com você agora. Ouça o Espírito Santo. Nós só ouvimos o Espírito Santo quando geramos intimidade com Deus. Você só vai ouvir o Espírito Santo se você tem intimidade com Deus. Então, em nome de Jesus, receba a intimidade de Deus na tua vida agora. Ouça o Espírito Santo, ouça a voz de Deus no teu coração. Em nome de Jesus. Aleluias, aleluia, Espírito Santo de Deus, aleluias, Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja teu nome, Senhor. Fala, Senhor, ao coração dos teus filhos, ó Deus. Fala, Espírito Santo. Fala, Espírito Santo. Revela a tua perfeita vontade. Revela o amor do Pai na vida de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Revela, Senhor. Revela, Senhor, em nome de Jesus. Aleluias. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Se coloque na presença de Deus em adoração, em gratidão. Quero amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado para